Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos da doutrina espírita do dia de hoje. Eu vou solicitar a Mirella para realizar a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz e a lição, e aí Médium Chico Xavier e Espírito de Emmanuel. E a lição do dia de hoje é a de número 79, em combate. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matrizes povoam a alma. Nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouro. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impede-o a meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros do sexo familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Graças a Deus, tudo certo. Então tá bom, graças a Deus. A lição é de número 79 do livro Vinha de Luz, em combate. E Emmanuel, ele pega esse trecho aqui do Evangelho, da Bíblia, né? E tá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. E é Paulo. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já começo com o primeiro parágrafo de Emmanuel. E vamos fazer as percepções, os estudos voltados dentro dos nossos entendimentos, né, e tudo mais. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Olha, o discípulo sincero. Essa batalha é muito interessante, né? Nós já sabemos que, como um todo, no campo do estudo, que nós já, né? Nessa encarnação nós já viemos há algum tempo estudando, mas nós bem o sabemos que esses campos de batalha, que essas lutas, dentre tantas,
mas ela principalmente ocorre nós conosco mesmo. Essa lida diária de mudança, de reforma íntima, de renúncia, de se formos atacados, não contra-atacar, ou partir de mim um ataque. Então, Jesus, há 2000 anos, ele veio nos dar a diretriz, ele veio nos convidar ao bem, ele veio nos orientar e nos fazer despertarmos que, dentre tantas guerras que há na crosta terrestre, a maior, ela está dentro de nós. Mas como, Rangel? Nós estamos falando de guerras que são verdadeiros homicídios, são verdadeiros genocídios? Sim. São porque parte de realidades do coração humano. Então, se o eu se compromete com a mudança e a reforma íntima, não ocasionariam tantas catástrofes, tantas guerras, tantas lutas inúteis, por não falar, né? Inúteis. E por isso que é tão importante esse crescimento. Mas olha só, aqui Emmanuel fazendo, né, como referência a passagem de Paulo, ele nos chama a atenção que essa labuta diária, né, o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração, é que, por vezes, a gente está até já... Talvez a gente não passa para frente os sofrimentos que a gente passa, as angústias também, e até mesmo os vícios morais que ficam fechados com a gente. E assim, a gente tem sofrimentos, e a gente pode ter sofrimentos, isso é fato, até por causa da nossa realidade também, mas que elas são internas e silenciosas. Então, não é só no campo para com o outro, é o campo para comigo mesmo também, né? Só que Emmanuel continua, e vocês vão ver que o direcionamento de Emmanuel, ele vai ser bastante, né, de bastante luz para as nossas realidades. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado ao triunfo verdadeiro. Eu estou fazendo a leitura até de vários parágrafos aqui para nós fazermos o estudo e dar sentido. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. Aqui continua o parágrafo, mas vamos lá, ó. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. O trabalho, entretanto, continua. O lutador domina os elementos materiais, e não poucas vezes, supondo consumado ao triunfo verdadeiro. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. E a anterior, a princípio, desenrola-se combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. A princípio, as árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes.
Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Nós estamos falando aqui de múltiplas realidades, para falar a verdade. Repara que talvez, e vamos falar de vários campos aqui. Dentro do lar, quando nós estamos próximos daqueles entes queridos, mesmo com sofrimentos de modo até mesmo excessivo, talvez até um dia um dia desgastante, um dia de bastante problemas, talvez até no trabalho, o refúgio maior e talvez mais tranquilo seria o lar, né? E por vezes não passamos nem para frente determinados tipos de sofrimento. Porém, e aí vamos lá, vamos conversar em várias circunstâncias aqui. Porém, essa luta diária, interna nossa, pode, muitas das vezes, gargalar, né, e sair para fora. E, de repente, dentro do próprio lar, a gente trazer problemas de cunhos morais, inclusive, para dentro da própria casa, onde pode se causar até mesmo um desequilíbrio geral, né? Mas, em grande parte, a gente veja que aqui nesse parágrafo, principalmente, ele faz uma remetência no modo literal, não estamos falando ainda no campo moral e espiritual, mas no modo literal, acontece. E por vezes, assim, de repente a pessoa fala, nossa, mas você estava passando por isso e você nem contou para ninguém, por quê? Porque você estava nessa luta aí consigo mesmo, com algo que está acontecendo externamente, e talvez você nem passe para frente. Olha só, as árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Então, é um campo tão vasto de realidades espirituais que nós carregamos, que olha só essa parte aqui. Nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. Por vezes também, dentro de um campo também, e essas vitórias por vindouras, elas podem vir de todos os segmentos, né? Até mesmo no campo financeiro, né? E tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, e aí no lado espiritual, que a vitória por vindoura, dentro dos campos dos sofrimentos que nós passamos, as provas e expiações, ela pode ser algo bem mais tênue e sutil, que é o crescimento moral do espírito. Então, quando nós renunciamos, né, as nossas, vamos dizer, vicissitudes, mirando algo mais nobre, essas, né, vitórias por vindouras que está por vir. E essas vitórias por vindouras não é de cunho material, e, na verdade, é uma consequência da nossa realidade do espírito, até essa questão do material aqui da crosta terrestre. Mas, principalmente, a vitória do espírito. A vitória espiritual. Já pensou, quando nós retornarmos no plano espiritual, compreendermos que nós sanamos, que nós corrigimos a rota, que nós reformamos intimamente um vício que nós carregávamos já de longo tempo? E é esse combate que nós estamos constantemente. Alguns mais, outros menos, e talvez outros nada, mas cada qual sabe na onde realmente pega e peca. O lutador domina os elementos materiais. E não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. Então, é interessante, né? Porque, e aí vamos fazer alusão realmente ao campo e à realidade espiritual. O lutador domina os elementos materiais. Então tá, o lutador somos nós. Estamos na luta diária da nossa existência, da nossa subsistência, do nosso conforto ou da nossa melhoria, enfim, nós estamos aí diretamente. E aí, Emmanuel fala assim, por vezes você domina isso, você está tranquilo,
igual no nosso campo do trabalho, no nosso campo do nosso emprego. Ó, tá dentro do que tem que estar organizado. Então tá ok. E não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. Então, esse triunfo verdadeiro, né, esse troféu que talvez se levante, né, e tudo mais, é tipo assim, pô, vamos lá, dar exemplo material. Ah, hoje eu estou no meu serviço, eu tenho um ganho salarial muito bom, eu estou sossegado, eu estou com isso e tudo isso, e talvez eu caia numa zona de conforto muito complicada. E aí a gente está falando realmente do campo material. O trabalho, entretanto, continua. Por quê? Porque não basta somente esse campo material, é o trabalho espiritual. Então, quando a gente, por vezes, um espírito, ele cai nessa zona de conforto, ele pode abrir portas e janelas, ele pode abrir pelas invigilâncias diárias e causar outros acometimentos. Por exemplo, até pela sintonia que a gente pode fazer com um plano espiritual mais inferiorizado, né? E aí, Emmanuel, ele confirma, ó, falou, ó, a gente está falando do material, vocês, por vezes, têm o conforto do lar, vocês têm o acolhimento e tá tudo certo e tá tudo bem. Por vezes a gente passa por problemas materiais no nosso dia a dia e tá tudo bem, tá tudo certo, porque é esse o nosso trajeto, mas nós temos que cuidar do espírito. Nós temos que cuidar do espírito. E é esse combate, principalmente, que remete ao espírito trabalhador. O espírito trabalhador. Por isso que Emmanuel fala, o trabalho, entretanto, continua. Ah, hoje a minha vida está toda sossegada. O trabalho, entretanto, continua. Já consegui todos os triunfos que eu acho que foram possíveis para mim. Porém, o trabalho continua. É essa a recomendação, é esse o despertar que Emmanuel nos passa. E aí, a vitória do espírito exige esforço integral do combatente. Porque quando a gente fala do campo material, e aí nós sabemos bem, por vezes, né, principalmente, né, abastados de recursos financeiros, de bens, né, materiais e tudo mais, e aí, por vezes, a gente se engana no trajeto que a verdadeira vida é essa material, e ela é somente uma passagem. Na continuação, Emmanuel fala assim, e, mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. Vamos dar o exemplo, fazendo analogias. Talvez nós podemos ter todo o dinheiro até acima do que, né? Muito, estou falando muito. Mas, dependendo, se acomete uma doença, uma enfermidade, que nada desse dinheiro desse mundo pode suprir. Nada vai conseguir, de repente, a solução que a gente espera. Não vou citar nome, mas teve um piloto de Fórmula 1 e hoje ele é um piloto que precisa de cuidados especiais. Porque sofreu um acidente. Ninguém tem muitas notícias, mas o pouco que se fala é que realmente ele é dependente, né? Ele tem a dependência, te ajuda do auxílio, né? Não só de equipes médicas, mas de familiares e tudo mais. E aí a gente pensa, pô, é um piloto que foi multicampeão, é um piloto que, nos olhos terrenos, é um vencedor, conseguiu com competência adquirir todos os troféus, todos os prêmios que teria, só que chegou um momento que, opa, mudou, a rota mudou. Então, naquele momento, e aí aqui fala, né,
é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária sem o recurso de outros tempos. Então mudou o trajeto. Mas o espírito, ele continua ali. A batalha continua, o trabalho continua, agora numa outra frente. Porque o espírito, ele tem que ser um trabalhador sem limites, ele tem que desenvolver, e é aquele item que a gente tanto fala aqui, né? Esse esforço que nós temos que ter diariamente para combater as nossas más tendências, inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, combater as nossas más tendências, lutar contra esses vícios morais que ainda carregamos, porque esse sim será o triunfo maior. O triunfo maior é renunciar, é perdoar. Por vezes, a sociedade ela vai julgar também aqueles que perdoam. Ah, mas você perdoou aquela pessoa que só te fez mal. Você é entre aspas, um bobo. Não perdoaria jamais. Por isso que a luta, ela é o individual. A luta do campo espiritual, ela é individual. A necessidade de evolução, ela é coletiva. Mas a luta de cada um, ela é individual. E cada um sabe da onde que estão os nossos sentimentos. Já me citei aqui. Por mais que, de repente, no momento de invigilância, a gente saia um pouco fora do controle, até mesmo no campo do desequilíbrio, e por vezes se fala, nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Ou até mesmo as pessoas, nossa, eu não sabia que você era capaz de fazer isso. E a gente sabe minimamente até que ponto nós somos capazes de fazer algo. Então, por isso que essa vigilância dentro desse combate intenso e interno, ele não pode cessar. E aqui, a lei de renovação modifica-lhe os roteiros da vida. Porque, de repente, está tudo muito bem e, de repente, já há uma reviravolta. E que talvez está tudo bem dentro de um olhar material. Mas talvez não está tudo bem ainda no olhar espiritual. E subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. O nosso trajeto aqui, nesse momento encarnatório, nós vamos passar pelas mais diversas situações que se pode crer. Então, tem um momento, tem um rapaz que eu sigo, que ele traz algumas leituras, né, e alguns pensamentos que eu gosto muito por vezes, a grande maioria. Ele na rede social, ele é reconhecido como o carpinejar. E ele falou uma coisa que é, assim, interessante. E, assim, a gente primeiro se pega pela questão... assim, a gente nunca é o mesmo durante a encarnação. Mas ele falou uma coisa que, assim, é bastante, assim, de se pensar. Quando você está nessa vida terrena aí, né? E que quando, por exemplo, você perde, e aí utiliza o termo perde, a gente sabe que isso não existe, né? Mas é um contexto humano. Quando você perde uma mãe, né? Uma mãe desencarna, ele não fala com essas palavras, né? Porque o campo dele é outro. Você já não é a mesma pessoa de antes. Ele não está falando no campo espiritual, a gente vai trazer para o campo espiritual. Você já não é a mesma coisa, a mesma pessoa de antes.
Quando o seu pai também vai, você já também é uma outra pessoa depois disso. O que eu estou querendo falar é o seguinte: dentro do nosso processo, dentro da nossa existência, a gente vai passar pelas mais variadas situações, provas e expiações, e você sempre será uma nova pessoa. E isso é real. Isso é real. O aprendizado, as situações, os momentos, eles nos ocasionam isso. Não é só no momento da perda de um ente querido ou de qualquer outro. É em todo o trajeto. A gente tem que sempre estar, né, renascendo, aproveitando as novas, né, condições e oportunidades que vai surgindo, e isso vai se moldando, isso vai construindo o espírito para que, agora nesse momento, nós estamos encarnados no campo de provas e expiações, mas nem tudo é perdido, porque Deus nos cria para ser filhos plenos e felizes, mas a gente está em constante mudança. E isso, de repente, né, acontece de um momento para o outro, como eu citei do piloto de Fórmula 1. Num dia está assim, no outro está desse outro jeito. Mas a batalha, o trabalho continua. O trabalho continua independente do caminho que se toma. É a mesma coisa no campo do trabalho material. De repente, um dia você está no emprego, no outro dia você está em outro. E aí, mas o trabalho íntimo, o combate íntimo, ele continua. Isso é fato. Então, nós mudamos de situações no meio do processo, a gente adquire, entre aspas, uma nova parte ou subparte dessa encarnação que nós temos, de uma condição diferente, para fazer diferente, para aprender diferente, para continuar. A gente vai continuar. E aí, a morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Essa retirada, ela não é só material. Essa retificação, ela é, por vezes, espiritual, mas reverbera também para o material. E as mudanças, a todo momento, têm que ser ocorridas, mas principalmente dentro do combate que nós temos conosco mesmo, dentro da nossa realidade espiritual. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam, medrosos, às sombras inferiores, que foi aquela questão que naquele momento, dentro desse estudo de hoje mesmo, que é aquele momento da vez da invigilância, nós sintonizamos com o que há de inferior na realidade espiritual, e aí nós sintonizamos com algo que realmente vai nos levar às sombras. E aí leva ao desânimo. E aí, como nós somos espíritos de longa data, não dá para precisar cada um em que momento que nós fomos criados e tudo, mas nós somos de longa data. Somos espíritos que nós estamos dentro de equívocos causados, tanto nas outras encarnações como nessa, propensos a, muitas vezes, e é entrando no campo da saúde mental, desenvolver uma depressão, que por vezes a gente não sabe nem de onde parte, mas é aquele sentimento, muitas vezes, de culpa. A gente não sabe de onde parte, mas a gente sabe que parte do passado, do pretérito. A gente está com transtorno de ansiedade. Por quê? Pelas inseguranças do nosso passado e do nosso presente, a gente teme o futuro. E aí vai se construindo todo um ambiente fluídico, mental, espiritual, que vai nos ocasionando essa somatização, e tudo parte do espírito. Essa somatização que nos atinge o corpo. E aí, Emmanuel, olha só, um estudo de 70 anos atrás, mas de um espírito extremamente preparado como Emmanuel,
vem nos trazer uma lição tão valiosa como essa, do nosso combate interior, esse combate interno que nós temos, para que dentro das vigilâncias e das orações e do amor e do bem, que ele possa ser maior que tudo que pode, por exemplo, ocasionar os nossos vícios, né? Para que a gente continue esse trajeto. Vai passar por mudança? Vai. Vai ter irmãos, irmãs que vão para o plano espiritual e que estavam conosco aqui? Acontece. Vai mudar de serviço? Emprego? Vai, mas sua batalha continua. Vai mudar de casa? Vai. Vai, de repente, destituir uma família para constituir outra? Mas o combate e a luta interior continua. E aí a gente precisa ficar atento a todos os sinais possíveis da nossa realidade espiritual. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. E aqui também é importante falar da questão da nossa desencarnação. Porque, de repente, a gente vê que dentro do nosso trajeto, dentro da possibilidade que nos foi dado, a gente talvez foi um pouco invigilante. Quando retornamos ao plano espiritual, se nós não despertarmos, nós vamos ficar perdidos. Se nós não elevarmos o pensamento, nos perderemos em zonas inferiores da espiritualidade. Então, por isso que a gente precisa, e a luta continua. O combate interno espiritual continua, do lado de lá, no plano espiritual. Então, repara que é a todo momento. Eu vou reler aqui a passagem de Paulo. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado? Paulo, ele joga no limite máximo dentro desse campo de compreensão, que o nosso esforço vai até o inimaginável para nós combater contra o pecado. Olha, se não está saindo sangue ainda, é porque você não foi ao máximo. Claro, falando no campo material, mas no campo espiritual. O esforço, ele é contínuo e incessante, principalmente na condição que nós estamos espiritualmente. O último parágrafo, que é grandinho, ele vai concluir toda essa lição. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Lembra quando Jesus fala que nós temos, né, que sempre trabalhar para com o próximo é sempre mais o próximo. E o nosso maior próximo é o campo familiar e parental. Então, repara que Emmanuel, ele faz uma remetência aqui, principalmente, aos companheiros desses grupos familiares. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de todas as preocupações dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Mas qual é o mal? É o mal do outro? Olha, o mal, e eu gosto sempre também de falar a respeito do Pai Nosso ensinado por Jesus, né? Repara que no Pai Nosso, bem lá no final da oração, Jesus recomenda que nos livremos do mal. Jesus não pede para que aniquile o mal. Jesus não pede que o mal não exista. Até porque o mal, ele é uma construção também de condição espiritual.
Quando ele diz livremos-nos do mal, é compreender no campo do aprendizado que o mal continuará existindo, mas que eu não vou me compelir a ele. E esse mal é conosco mesmo. Esse mal, principalmente, é o nosso. É o mal que eu posso causar. É o mal que eu posso ferir. É o mal... E esse mal... Por que nós estamos no planeta Terra? Porque provavelmente nós cometemos alguns equívocos de maldade em algumas outras circunstâncias. E acredito eu, e aí vamos nos dar salvo-conduta aqui, que não tenha sido ocorrido com tanta frequência nessa encarnação, né? Mas o mal, quando Jesus recomenda para nos livrarmos do mal, é que o mal continuará existindo, o que compete a nós, dentro do nosso campo de escolha, não com prazer com ele. Não com prazer com ele. A família, ela é o nosso principal estágio no campo evolutivo terrestre. Por vezes, dentro da família, nós vamos vir juntos com adversários do passado, onde, por vezes, vai criar também vínculos que podem ser bem desgastantes. Mas é para isso. A gente tem que construir o amor. E aí, por isso que, talvez em uma outra encarnação, um pai e uma filha, uma mãe e um filho, tenham sido adversários num campo de batalha, e que nesta agora, no combate interno, no combate interior, o campo da evolução espiritual, o que era ódio, o que era raiva, se torna amor. Se torna amor. E é dentro desse campo que a gente tem que se esforçar. A mudança para nós com relação aos nossos familiares, ela é incessante, porque é com quem a gente, de um certo modo, convive muito durante uma encarnação. Mas lembremos, no campo da onde nós estivermos, seja ele no nosso emprego, no nosso trabalho, seja ele no momento de lazer, seja ele em qualquer outros ambientes, mantemos-nos ativos, mantemos-nos vigilantes, para não cairmos em realidades que já estavam sendo resolvidas espirituais. Vamos esforçar, porque, como diz aqui uma frase de Emmanuel, o trabalho, entretanto, continua. Emmanuel ainda reforça em uma outra lição. Se está tudo bem neste momento, fica preparado para ficar atento, porque pode vir novas provas para estar tendo que ser trabalhadas. E o que mais interessa? A nossa condição e realidade espiritual perante a esses, por vezes, obstáculos que vai aparecer na nossa existência. A próxima lição é a de número 80, se Deus quiser, daqui 2 semanas. Como, é uma interrogação, é uma pergunta. Como sofres? Como sofres? E no próximo domingo, se assim Deus também nos permitirmos estar aqui estudando, teremos o estudo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec e toda a espiritualidade em perguntas e respostas, também nos ensinando bastante. Alguém quer comentar algo? Fiquem à vontade. Vamos partir, então, para o encerramento. E antes de solicitar para o Fabiano a prece de encerramento, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, em agradecimento, mas também solicitando que os nossos fluidos mais benéficos
possam ser direcionados a irmãs e irmãos que passam por momentos de sofrimentos, de provas, expiações, sejam dentro dos lares, sejam em condições de rua, seja aqueles que estão nos hospitais, nas casas de recuperação, nas casas de repouso e acolhimento, aqueles que estão aqui encarnados, perdidos, que não sabem qual o caminho tomar, que eles sejam afagados por esses fluidos, sejam também elevados aqueles que desencarnaram, mas que ainda não tiveram o despertar necessário para compreender que já não estão mais na crosta terrestre, e sim no plano espiritual, que estão perdidos, estão caminhando, estão até mesmo ainda dentro de lares, dentro de ambientes de trabalho, enfim, que eles possam ter o despertar necessário, que possam reconhecer que a realidade mudou e que possam ter a humildade de aceitar a ajuda fraterna espiritual, como também os nossos irmãos das zonas inferiores do plano espiritual, que ainda estão em sofrimentos, alguns em lamaçais, outros em ambientes que retratam um certo teor de sofrimento ou até mesmo de conforto, que eles possam um conforto aparentemente enganoso, que eles possam ter o despertar necessário e também aceitar a ajuda fraterna dos nossos amigos espirituais para serem recolhidos, tratados, e para estes também que estão nos hospitais espirituais, estão nas casas lá no plano espiritual, que estão em recuperação, que estão logo também darão a sua contribuição no trabalho fraterno, espiritual, principalmente conosco aqui na crosta terrestre. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano, Cristiane, Tivanete, Tia Marlene, Fabiana, Viviane, Mirela, Vitória, Rafaela, os nossos amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Que tenhamos um domingo e uma semana de bastante paz e luz, que reverbere aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que talvez não gostam tanto da gente, enfim, para toda a humanidade. E se Deus quiser, semana que vem estamos aqui novamente. Somente um reforço: hoje é 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Todas as mulheres se sintam acolhidas, que todas as felicitações cheguem até elas também, que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, Fabiano, que assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano, que assim seja.